Um dos melhores técnicos da última Premier League acaba de ser mandado embora, né? O nosso querido Nuno Espírito Santo. A gente tá no comecinho da temporada 25-26 e o Nottingham Forest tá fervendo lá num caos. Eu fui procurar exatamente o que aconteceu, né? E vou mostrar pra vocês a timeline, a explicação toda dessa treta que envolve o próprio Nuno, né? E o cara que tá atrás dele, que é o dono do Nottingham Forest. Não tem como a gente falar dessa treta sem explicar pra vocês a figura controversa e misteriosa, poderosa daquele cara lá. O dono do Nottingham Forest atende pelo nome de Evangelos Marinakis, que é esse cidadão aqui que vocês têm visto muito na mídia e recentemente vão continuar vendo, obviamente, porque o cara aparentemente não é flor que se cheire, tá? Durante a sua bela carreira aí, né, ele teve acusações de que ele participou de esquema de manipulação de resultado. Lá na Grécia ele é uma figura muito importante no futebol grego porque ele é o dono do Olympiacos também. Ele foi acusado de fraude, chantagem e organização criminosa, né? Acabou que esse processo não foi pra frente. Também teve uma questão envolvendo um atentado terrorista contra a padaria de um juiz. Ele também foi investigado por causa do maior caso de tráfico de drogas da Grécia em 2014, 2 toneladas, né, de heroína, e parece que ele estava sendo investigado, né? Também teve um falecimento de um policial, que ele também parece que estava sendo investigado. Enfim, tem muita treta envolvendo esse cara e eu não tenho como entrar a fundo porque eu não conheço a justiça grega, não conheço os casos a fundo, não vou ser leviano aqui, também querer dar uma de juiz, né? Mas o que é fato é que o cara esteve sendo investigado trocentas vezes por vários crimes diferentes, em vários casos diferentes, envolvendo diferentes crimes e tal. Aparentemente ele sempre foi aí inocentado ou aquela coisa, né? O caso acabou morrendo por falta de provas, etc. Mesmo assim, ao que consta é que na Grécia todo mundo sabe que esse cara é extremamente poderoso, que lida com as coisas de uma maneira... eu tenho que medir minhas palavras aqui, né? Mas assim, digamos que ele consegue pressionar pessoas e organizações para conseguir as coisas que ele quer, né, digamos dessa maneira assim. Pelo que se pesquisa assim, é o tipo de cara que é bom não mexer com ele, tá me entendendo? Ele até recentemente, né, viu essa questão do nome dele tá muito sujo na mídia e acabou acusando, cara, o presidente de outro clube grego, o Aris, de fazer uma campanha de difamação contra ele, né? Então, cara, é um cara extremamente polêmico, controverso, tá enroscado em várias tretas aí, beleza? Também é bom deixar claro que ele é um bilionário, né? Aparentemente, segundo a Forbes aqui, hoje em dia, ele tem ativos aí no valor de 5 bilhões de dólares. E ele comprou o Nottingham Forest lá atrás e vem fazendo aí com que o clube consiga subir de patamar, né? Ficou muito tempo na segunda divisão, subiu de divisão, se consolidou na Premier League, teve uma ótima temporada em 2024-25, tão ótima, mas tão ótima, que o nosso querido Nuno Espírito Santo, técnico do Nottingham Forest, foi um dos 5 indicados a técnico da temporada na Premier League. Um dos melhores treinadores da PL. Não é à toa, vocês vão lembrar que o Nottingham Forest ficou entre os 4 primeiros ali durante grande parte do campeonato, né? E terminou em 7º lugar, deu uma quedinha, mas mesmo assim levando o Forest de volta a uma competição europeia depois de, acho que eram 30 anos ou algo do tipo, né? O nosso querido Nuno Espírito Santo, ele conseguiu pegar jogadores que a princípio não eram tão brabos assim e fazer com que eles conseguissem ter desempenhos fantásticos, principalmente no estilo bem basicão de futebol, de defender e sair em contra-ataques rápidos, com caras aí como o Gibbs White, o Elanga e o Chris Wood brilhando muito na mão dele, tá? Então o trabalho dele é brilhante. Porém, lidar com um cara como o Marinakis é complicado, né? E lá em maio, né, no finalzinho da temporada anterior ainda, o Marinakis entrou em campo e na frente das câmeras parece que estava muito insatisfeito com alguma coisa, parece que estava dando esporro no Espírito Santo. Foi uma situação bem constrangedora na época, né? Que talvez tenha começado a colocar um pouquinho de pimenta na relação entre o Nuno e o Marinakis, tá? Aí quando começa essa temporada agora, e a gente tá vendo aqui, ó, é há 3 semanas atrás, no dia 15 de agosto esse vídeo, o Nuno Espírito Santo disse que o Nottingham Forest está com muitos problemas, que ele tá muito preocupado, que a preparação para a temporada não foi boa, que o planejamento do elenco não foi bom, né? Basicamente ele tá jogando toda a diretoria do clube aos lobos, né? Tá dizendo que o recrutamento foi ruim e que o Forest não tá preparado da maneira certa para a temporada que vem pela frente.
Tranquilo? Ele falou isso bem publicamente. Na semana seguinte a ele sair a público e falar isso, o Nottingham Forest vai ao mercado e acaba contratando o Hutchinson, que fez uma boa temporada pelo Ipswich, né? Um jogador de ataque aí bem talentoso. O Kalimuendo, que veio lá do futebol francês, um centroavante, né? E o Makati, o meia do Manchester City. Então os caras gastaram, trouxeram uns bons jogadores jovens ali e tal, o que parece que foi uma resposta direta do clube às reclamações do Nuno Espírito Santo, certo? Beleza. Aí mesmo com essas contratações, né, a temporada vai começar, ele vai dar uma coletiva de imprensa e o Nuno Espírito Santo, ele fala muito claramente que a minha relação com o Marinakis era muito boa, era muito diária praticamente, na verdade, né, só que agora deteriorou, não tá legal e não tem como esconder. Cara, ele falou isso publicamente. No, it's not good. It's not good. I think everybody at the club should be together but it's not the reality. Vocês ouviram, a relação não é boa, todo mundo do clube deveria estar junto, mas não é a realidade. Ou seja, ele tá expondo os problemas publicamente, né? Eu vi gente falando que assim, pô, o Nuno Espírito Santo tava implorando pra ser demitido, mas claramente algo tava errado lá dentro do clube. Aí o The Athletic revelou aqui que o problema principal do Nuno Espírito Santo era com o Edu Gaspar, o brasileiro que trabalhava na diretoria do Arsenal, foi contratado pra ser um dos bambambãs ali do Nottingham Forest. E acabou que os dois não têm uma relação, mas ao ponto de nem se falarem direito, a ponto de nem se comunicarem. E aí como é que tu vai manter um clube saudável, sendo que o técnico e o cara que tá ali, basicamente pra contratar jogadores pra agradar o técnico, nem conversam entre eles? É uma situação complicada e certamente quando o Nuno Espírito Santo foi pra imprensa e falou que o planejamento do elenco foi ruim, tipo assim, quem não tá ligado só acha que, pô, tem que melhorar, né, uma fala genérica. Não. Isso pode ser considerado um ataque direto ao Edu, porque é o trabalho dele fazer o planejamento do elenco, as contratações, tranquilo? Então se a relação já não era boa, quando ele vai pra imprensa e fala uma coisa dessa, provavelmente deteriora ainda mais. Aí vocês lembram que a primeira reclamação do Nuno tinha sido dia 15, a segunda foi dia 22, né, uma semana depois. Então em 7 dias ele reclamou 2 vezes publicamente e aparentemente isso aí o Marinakis ficou indignado, ficou perplexo com mais uma vez o cara saindo pra falar na imprensa e abrir a boca. E rapidamente, né, uma situação que parecia controlada, parecia que o Nuno Espírito Santo ia ficar pra mais uma temporada, fazer mais um grande trabalho, né, começou a ir tudo pro buraco, porque saiu na imprensa de que o Nottingham Forest e o Marinakis estavam pensando obviamente em demitir o Nuno Espírito Santo. Isso ainda no dia 22 de agosto, tá? O dia da segunda reclamação pública dele. 2 dias depois, tá? No dia 24, o Nuno Espírito Santo admite que a relação dele com o Edu tem que melhorar, tá? Porém, ele não fala tipo, porra, tá uma merda mesmo. Não, ele fala assim, a gente tem que melhorar. É isso que precisamos fazer e vamos fazer. Então ele tava parecendo de forma bem positiva, assim, que ele queria consertar as coisas, né? Aí perguntaram pro Nuno, pô, cara, tu tá tentando cavar uma saída, né, do Forest? Ele falou, não, isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Aí perguntaram se ele queria realmente continuar, ele falou, claro que quero continuar. We'll meet each other and I don't see any problem whatsoever and we are all together, united. Eu não vejo nenhum problema, estamos todos unidos. Isso aí, ele falou no dia 29 de agosto. Há 11 dias atrás, o Marinakis botou publicamente panos quentes, falou que não tem problema nenhum, tá tudo tranquilo. Cara, é só amor dentro do Nottingham Forest, é só maravilha lá dentro. Isso, a janela de transferência estava quase fechando, tá? Aí, antes da janela fechar, o Nuno Espírito Santo falou que o Forest precisava ainda de um goleiro e 2 laterais, tá? Pra fechar o elenco assim pra temporada, beleza? Pois o Nottingham Forest foi lá e contratou, tranquilo? Os laterais aí são o Savona, né, que veio lá da Juventus, o Zinchenko, né, por empréstimo do Arsenal, o Cuiabano, já voltou pro Botafogo, e o John, goleiro do Botafogo aí também. Então meio que fechou o elenco pro Nuno, né? Tem esse jornal aqui que fala de notícias lá de Nottingham, né? E aí olha o nome dessa matéria, depois que a janela de transferências fecha, dia 4 de setembro, né? Faz pouco tempo. Pausa internacional para seleções na data FIFA dos sonhos do Nottingham Forest. Resolução de Nuno, ou seja, o Marinakis eles se resolveram, né, aparentemente. Transferências acertadas, né, o elenco fechadinho. Contratações acertadas, enfim, é a mesma coisa. Pô, tudo certo, né, tudo certo, tá tudo resolvido. Cara, que coisa maravilhosa, o Nuno Espírito Santo vai continuar. Pois bem, isso foi dia 4. Dia 8, a gente recebe
a notícia de que Nuno Espírito Santo está de saída do Nottingham Forest. Né, já estava claro que ele seria demitido e no dia 9 de setembro, então, no site do Nottingham Forest saiu lá, né, anúncio oficial, comunicado oficial, né, a saída do Nuno Espírito Santo. E eles não explicam, obviamente, só agradecem ele, mas falam o seguinte: o Nottingham Forest confirma que, devido a circunstâncias recentes, o Nuno foi exonerado. E aí, segundo aqui a Sky Sports, né, o Marinakis passou uma semana pensando se deveria demitir o Nuno Espírito Santo ou se a relação deles poderia ser consertada, mas ele ficou tão indignado, né, tão chateado com o Nuno, que acabou mandando o cara pra rua. Então, pelo jeito, um resumo seria mais ou menos o seguinte: as coisas não estavam legais lá dentro, que a gente não sabe exatamente os motivos, quais foram as tretas específicas do Nuno com o Edu, mas o Nuno começou a falar publicamente, né? O Marinakis, como um cara também com um ego gigantesco, não ficou nada satisfeito. O clube se mexeu no mercado de transferências pra agradar o Nuno e ele continuou falando. Então o Marinakis ficou tipo: porra, meu irmão, qual é a tua? Ficou indignado, é um cara que não gosta de ser contrariado, né? E acabou mandando o Nuno Espírito Santo pra rua. Os detalhes, assim, mais íntimos dessa história, mais dos bastidores, mais lá dentro, mais secretos, a gente não vai saber, pelo menos não por agora. Mas com certeza tem mais caroço nesse angu. E aí o pior é isso daqui, né, cara? Isso aqui é muita loucura. A gente tinha visto já durante as férias agora fotos do Marinakis com o Ange Postecoglou. Parece que eles participaram de uma cerimônia lá na Grécia e tal. O Postecoglou, vale ressaltar que ele cresceu na Austrália, né, e migrou pra lá, mas ele é originalmente da Grécia e tal. E aí parece que eles se conheceram ali, ou já se conheciam, não sei, mas tinha uma boa relação aparentemente, né. E aí o Nuno é mandado pra rua e imediatamente o Forest já anuncia a contratação do ex-Tottenham Ange Postecoglou para ser o novo técnico do time. E por que isso aqui é insano, cara? Porque o Nuno Espírito Santo é um técnico extremamente reativo. Ele teve sucesso no Nottingham Forest, claro que não é tão simples assim, mas basicamente usando uma técnica mais primitiva. Defende e sai no contra-ataque rápido. Ele executou isso com perfeição, tranquilo? O Ange Postecoglou, ao menos em teoria, né, no conceito dele, ele é a antítese disso. Ele é o contrário. Ele é o cara da marcação lá no meio campo. Ele é o cara de posse de bola, de pressão alta. Ele é literalmente o anti-Nuno Espírito Santo. Então tu pega um elenco que foi montado pro Nuno e tu entrega pra um cara agora, logo no começo da temporada, logo que depois que a janela fechou, pra um cara que é o anti-Nuno. Vai dar certo isso? Eu não sei, até porque eu não sei qual que é o Ange Postecoglou que vai estar assumindo o Forest. É o Ange Postecoglou idealista, que falava que não ia mudar, que marcava com 9 jogadores em campo, ele marcava ali no meio do campo? Ou já é o Ange Postecoglou batido, derrotado do final da última temporada com o Tottenham, em que ele falou: cara, quer saber? Vamos voltar pro futebol das cavernas mesmo, que é todo mundo atrás da bola e jogar por um contra-ataque, por um gol, né? Porque ele se mostrou capaz de fazer essa adaptação no final. Não que ele tenha feito muito bem. Ganhou a Europa League, com uma boa dose de sorte também, né? Não que o time tava jogando muito bem nem nada, mas eu não sei qual que é o Ange Postecoglou que vai chegar. É o anti-Nuno ou é o cara que aprendeu, né, que mudou a sua visão e que pode sim se adaptar para tentar manter uma continuidade entre os trabalhos? Eu não sei. Aparentemente, pra mim, parece uma insanidade. A única coisa que eu acho massa é que eu conheço a história do Nottingham Forest a fundo na era do Brian Clough. Brian Clough é um dos técnicos mais geniais da história e o cara que fez o Nottingham Forest subir da segunda divisão, ganhar a primeira e depois ser campeão 2 vezes da Copa Europeia da Champions. Esse cara era completamente insano, maluco, corajoso, ele tinha ideias fora da caixa e ele executava sem tentar dar explicação pra ninguém. Então, nesse sentido, o Ange Postecoglou, como idealista sonhador que ele era, faz sentido com a história do Nottingham Forest, né? Não com o que o Forest estava fazendo agora nas mãos do Nuno, e que deu muito certo, mas com os maiores momentos de glória do Forest. Foram momentos em que o time era corajoso, tinha um técnico completamente ziruta das ideias, né? E então o Ange Postecoglou me parece que ele resgata um pouco dessa história, dessa tradição, desses tempos áureos lá de trás. Vai dar certo? Eu creio que não. Eu creio que vai dar completamente errado isso daqui, até porque o Ange também não é um cara de baixar muito a cabeça, ele fala o que ele tá pensando, né? Então pra ele começar a dar conflito com o Marinakis é 2 toques. Porém, eu achava a mesma coisa quando o Antônio Conte foi pro Napoli, porque ele tem uma personalidade fortíssima, explosiva, e o De Laurentiis, dono do Napoli, mesma coisa. Eu achava que eles iam explodir em coisa de 2 meses, e no final das contas,
estão lá até agora e campeões italianos juntos. Então vai saber o que acontece, né? Quando o Ange Postecoglou ganha a Europa League com o Tottenham, ele disse que foi na segunda temporada dele, né? E ele disse que não, em todas as séries de TV, a temporada 3 é sempre melhor que a 2. Indicando que não, a próxima temporada com o Tottenham vai ser maravilhosa. Mas ele foi demitido antes, a gente nunca vai ver a temporada 3 dele no Tottenham, né? Mas talvez a temporada 3 seja um spin-off, é uma série alternativa no mesmo universo, tá? E a gente vai continuar vendo o Ange Postecoglou na Premier League. Eu vou ter que torcer contra esse homem agora, lamentável, né?